Bom dia, quarta-feira, dia 2 de outubro, dia de lunação com eclipse. Bom, vocês estão vendo aqui um formatinho diferente, eu tô gravando aqui na minha webcam pra gente não deixar passar esse dia 2 de outubro, né, que tem o eclipse. Estou sem celular, então se eu tô sem conseguir acessar o WhatsApp, tá, gente? Até para acessar na web precisa do celular, né, para escanear o código QR. Então, se você puder mandar a sua mensagem, se tiver dúvidas sobre serviços ou as aulas, pelo e-mail, né, ana.astróloga@hotmail.com, te agradeço aí nesses dias, tá bom? Mas vamos falar dessa quarta, dia 2 de outubro, então, que é uma quarta-feira com uma fase nova, né, o início de um novo ciclo lunar, no qual nós teremos um eclipse solar. No Brasil, esse eclipse será parcial, né? Embora a gente veja na grande mídia ele sendo divulgado como um eclipse total e anelar. Mas são as regiões lá no extremo sul da Argentina e do Chile que verão essa porção toda do Sol coberta. Tanto numa faixa ali vai ter o eclipse solar, né, total, como numa outra faixa chega a ver o anel, né, em torno da sombra da Lua. Isso acontece porque quando a gente tem a Lua num ponto de maior distância em relação à Terra, que a gente chama do apogeu da Lua, ela forma, né, ela fica menor do que o tamanho do Sol, né, da nossa percepção aqui da Terra, então forma aquele anel. Então são essas regiões ali no sul do Chile, da Argentina, né, que serão possíveis aí alguns efeitos um pouco mais marcantes. No Brasil, a gente tem do sul da região central, né, do centro-oeste para baixo, com visibilidade, mais esse sul da região centro-oeste, gente, vai cobrir uma faixa assim muito pequenininha do sol, assim, tipo um risquinho só, então é bem fraquinho. E mesmo no extremo sul do Brasil, regiões bem ali no sul do Rio Grande do Sul, não verão eclipse total, verão parcial. Então, eu fiz até um vídeo no canal do YouTube, se você não assistiu, assista aí, sobre o eclipse, falando num contexto mundial, né? E agora no sentido de início, né? Astrologia letiva. Gente, luas novas, o dia da lua nova em todos os meses e o dia de eclipses, principalmente, não são dias para início de atividades, porque na astrologia letiva a lua tem um papel muito, muito importante, porque é o astro que se movimenta mais rápido, então ela vai dando essa tônica, vai indicando qual é a tônica dos negócios, das coisas que a gente inicia, né? Naquele determinado momento. E o que acontece na fase nova, a Lua fica oculta pelo Sol, e quando tem o eclipse acontece o contrário, né? Pela questão da sombra da Lua encobrir ali o Sol, a gente tem um movimento contrário. De qualquer maneira, eclipses ocultam ou o Sol ou a Lua, que são os luminares, não são momentos auspiciosos para início de uma atividade e nem para rituais, tá? Então, se você tem o hábito de fazer ritual em Lua Nova, tenha cuidado, tá? Na astrologia letiva, no Picatrix, não sei se vocês conhecem, que é um livro de magia astrológica, se diz que esses momentos de eclipses, eles ocultam, eles escondem tudo que se inicia nesse momento. Então, não são momentos auspiciosos para início de coisas de relacionamento, de pacificação, de harmonia, no sentido místico mesmo, né, para expansão de consciência, para temas ligados à prosperidade, questões materiais, trabalho. Não é legal esse momento aí, tá? Então, evitem sempre esses momentos aí para início de atividades, tá, gente? Eu sei que hoje em dia popularmente se recomenda fazer rituais em lua nova, não faça, tá? Não é muito bom esse momento, tá? Depois, gente, que a gente passar por esse momento do eclipse, ele vai acontecer no signo de Libra, na oitava casa, exatamente, calculando o mapa. Se você tem algum planeta ou ascendente meio do céu entre 9 e 11 de Libra, esse eclipse ele tem alguma influência sobre os acontecimentos da sua vida, né? Mas principalmente quem tiver mais próximo das regiões onde o eclipse será total, né? Na Argentina, no Chile, por exemplo, pode ter um sentido mais profundo aí. E geralmente os eclipses eles desencadeiam coisas mais que não se desenrolam tão lentamente no sentido natal, são mais rápidas, que é diferente um pouco da astrologia mundial, porque na astrologia mundial a gente pega o período em que o eclipse se forma, né, a duração do eclipse, e transporta isso para meses ou anos. Então a gente vai vendo o desenrolar durante esse período. Mas na astrologia natal, né, ele tem uma repercussão de mudança brusca, né? Alguma coisa assim, tá? Então, se você tem algum planeta entre 9 e 11 de Libra só, tá? Se não tem nenhum planeta nesse ponto, nem adianta olhar qual é a casa do mapa que o eclipse cai, porque são os planetas, os ângulos principais da carta que tem repercussão maior, né, em termos de acontecimentos, tá?
Bom, gente, depois das 19h21, então a Lua se afasta dessa conjunção com o Sol e vai chegar à conjunção com Mercúrio. E aí, na conjunção com Mercúrio, a gente tem ainda um prejuízo para a comunicação, porque tanto a Lua como o Mercúrio estão combustos ainda, né? Não é uma distância muito grande ainda aí de onde está o Sol. E isso vai levando ainda a prejuízo nos assuntos ligados a notícias, publicações, postagens, conversas, tudo que você possa utilizar em termos de equipamentos também, né? Sejam equipamentos básicos que você usa no dia a dia, até coisas mais sofisticadas, né? Maquinário mais sofisticado. Tem que ter atenção, não é um bom momento. Então, se você estiver pensando em publicar alguma coisa, espera passar um pouquinho essa conjunção, tá? Agora, a gente não melhora, assim, o clima ali entre quarta e quinta, como eu falei nas reflexões semanais do canal do YouTube, ele não melhora muito. Quarta e quinta são os piores dias, porque aí a Lua passa pela conjunção com Mercúrio, só que ela começa a se aproximar de uma quadratura a Marte, tá? A quadratura Marte vai ser perfeita na madrugada de amanhã, dia 3, 4 horas. Então a gente vai pegar o período da noite muito agitado e quadraturas de Lua com Marte, elas são nervosas, tá? Mesmo que Marte esteja no signo de Câncer. Então tem que ter atenção porque ela tende a intensificar um pouco mais a agressividade, a violência, uma característica assim, altamente defensiva e fica um clima muito difícil tanto em sentido de notícias no mundo, pensando em fatores coletivos, né? É um perfil bem nervoso, difícil mesmo, agressivo e violento, como num sentido pessoal, tá? Então mantenha atenção aí também, tá bom? Aí amanhã eu volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre a quinta-feira, porque tem mais coisa aí acontecendo, tá bom? Então, uma ótima quarta para vocês e até amanhã.